Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a parábola dos vinhateiros homicidas. O que é que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Você se recorda que os sumos sacerdotes e doutores da lei armaram a emboscada para Jesus. Jesus, com essa parábola agora, quer mostrar, quer desmascarar a malícia deles. Mas talvez você não saiba o que é malícia. Por quê? Porque nós temos que distinguir aqui 3 tipos de pecados. Existem aqueles pecados que as pessoas fazem por ignorância. Ou seja, as pessoas não têm instrução suficiente. As pessoas não conhecem a verdade suficientemente. Elas intuem, vagamente que aquela coisa é ruim. Mas, ludibriadas, enganadas, seduzidas pela mentira do demônio, caem. Esse foi o pecado de Eva. O pecado de Eva que, por sua ignorância, pecou. É um pecado mortal, mas é um pecado, digamos assim, que a gente pode até dar uma desculpa para ela. Existe um segundo tipo de pecado. O pecado por fraqueza. Uma pessoa que tem uma tendência para o álcool, para a droga, para o sexo desregrado. A pessoa que peca nisso tudo, ela ainda peca, ela é livre para não pecar, mas ela tem uma pulsão, ela tem alguma coisa que a impele, alguma coisa que leva para isto. Já o pecado de malícia não é nem por ignorância e nem por fraqueza. Não é por ignorância porque a pessoa sabe o que está fazendo. Não é por fraqueza porque não existe nenhuma pulsão, não existe nenhuma paixão desordenada que está levando a pessoa a fazer aquilo. A pessoa sabe que está fazendo o mal e a pessoa, em plena liberdade, escolhe o mal. É esse o pecado espantoso dos sumos sacerdotes e doutores da lei que condenam Jesus à morte. Por quê? Porque a característica principal do pecado de malícia é que as pessoas preferem, de caso pensado, em plena consciência, preferem um bem temporal, passageiro, vil, um bem efêmero, a um bem espiritual, eterno. A pessoa prefere se dar bem nesta vida do que manter a sua amizade com Deus. Ela não tem nenhuma paixão que leva a isso. Não é a atração sexual, não é o impulso pela comida, pela bebida ou pelo prazer. Ela faz isto simplesmente por malícia. Esse é o pecado de Satanás. Satanás, ele fez esse pecado de malícia. Satanás não tinha nenhuma paixão, porque os anjos não têm paixões. Satanás não tinha ignorância, porque Deus havia instruído aos seus anjos e dito o que era a verdade que eles precisavam. Mas ele, embriagado de orgulho, foi e cometeu o pecado de malícia. E nós? Como é que nós podemos nos precaver de pecados assim? Nós podemos até olhar como os apóstolos e dizer: Senhor, longe de mim, Deus me livre, imagine se eu faria um pecado desses. Acontece, porém, que um pecado de malícia pode ser gerado numa alma humana, não somente como foi gerado em Satanás, no anjo Satanás, por orgulho. Um pecado de malícia pode ser gerado numa alma humana depois de uma série de pecados, de ignorância e pecados de fraqueza. Você não liga, você vai fazendo e fazendo e pecando e pecando e pecando e pecando e pecando a tal ponto que depois o seu coração vai se tornando mau. Deus nos livre do pecado de malícia, mas o primeiro passo para não cairmos nele é conhecê-lo. Rezemos a Nosso Senhor que converta os corações maliciosos e que mantenha o nosso longe desta maldade. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.